1 Coríntios 12, a partir do verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém. Se você tiver um problema de saúde, provavelmente você vai usar todos os recursos possíveis que estarão à sua disposição para encontrar um dos melhores especialistas para cuidar da sua saúde. Isso é inteligente e é um excelente investimento. Quando nós pensamos no nosso corpo, e nós pensamos muito no nosso corpo, pensamos na qualidade da comida, da bebida, né? Se estamos praticando exercícios regularmente, se o nosso sono está bom, nós temos essa preocupação. Quando nós olhamos para a nossa vida econômica, da mesma forma, pensamos, fazemos contas, né? Pensamos na aposentadoria, né? E um dia ela chega, né? Um dia ela chega, e assim por diante. Mas existe um aspecto da nossa vida em que percebemos que, apesar da preocupação e do investimento de certa parte de algumas pessoas, ela está sempre aquém daquilo que Deus deseja, que é a nossa vida espiritual, esse aspecto tão importante da nossa vida. É muito triste observar que várias pessoas estão sendo conduzidas ao longo das suas histórias por caminhos errados espiritualmente. Às vezes até a motivação na busca desse caminho é equivocada. Nós temos falado aqui sobre a ação do Espírito Santo já há alguns sermões e temos pensado sobre essa carta de 1 Coríntios. E já vimos aqui o quanto é prejudicial sermos cristãos extremistas. Esse não é o desejo de Deus para nós. Imaginar, por exemplo, que Deus não age mais, que o Espírito Santo não toca mais os nossos corações e que a nossa relação espiritual com Deus é apenas intelectual a partir do estudo da palavra, isso é muito prejudicial. Assim também como o outro extremo, daqueles que, como já vimos aqui, olham para a Escritura e desprezam o ensino da Escritura, buscando apenas grandes experiências espirituais. Isso não é novo, isso já acontece há milhares de anos dentro do cristianismo. E, infelizmente, insiste em se repetir. Por exemplo, Montano, na região da Frígia, esse homem chamado Montano, no século II, lá no começo da era cristã, ele alegava ter recebido uma revelação direta do Espírito Santo e que Deus dava a ele a capacidade de agora guiar a sua igreja como representante do Espírito. E para piorar a situação ainda, na época de Montano, ele arrumou duas profetisas que andavam com ele e que começavam a profetizar o que ia acontecer na vida das pessoas, em orações, em manifestações espirituais, e esse problema dividiu a igreja no século II, já no começo da jornada cristã, a ponto da liderança da igreja, do povo de Deus ter que se reunir, olhar o que a palavra de Deus instruía através de concílios e condenar a essa heresia, o montanismo, que acabou se tornando uma heresia, mas que continua viva até hoje. Quantas são as pessoas por aí que continuam profetizando, entre aspas, em nome de Deus, levando pessoas no momento de desespero, de tristeza, de angústia, momentos em que estão sensíveis a um caminho extremamente prejudicial na sua jornada espiritual. E o que é pior é que essas pessoas, depois que experimentam isso, vão para um outro extremo. Alguns até abandonam a igreja. As pesquisas mostram que boa parte dos desigrejados, pessoas que abandonaram a igreja, mais de 70%, abandonaram a igreja depois de terem uma frustração em nome de um poder especial, espiritual. Mais de 70%.
Então nós precisamos tomar muito cuidado. Se nós investimos na nossa vida física, se nós nos preocupamos com a nossa vida financeira, também precisamos buscar saúde espiritual, intimidade com o Espírito Santo. Isso é uma bênção na vida da igreja, isso é uma bênção na vida de cada cristão, ter essa intimidade. É isso que Paulo está preocupado aqui com esses irmãos na igreja de Corinto, porque a igreja estava se dividindo em nome do Espírito. Olha que absurdo. Aquele que veio para nos unir era objeto ali naquela igreja de desunião. E o apóstolo Paulo fala, isso não pode acontecer, porque o Espírito Santo, e ele vai falar isso nesses textos que nós acabamos de ler, ele trabalha em dois aspectos da nossa vida, na unidade e diversidade. A unidade fica clara quando você olha os primeiros versículos. Olha o versículo 4, mantenha a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 12. Unidade e diversidade. Algo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, trazer ao nosso coração, nos ensinar e ser extremamente abençoador para nós. Nossa unidade é com Deus, diz o texto. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. A nossa unidade é com Deus, e o texto vai continuar dizendo, versículo 8, que é no mesmo Espírito, versículo 9, no mesmo Espírito, versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito, versículo 12, somos um só corpo, versículo 13, um só Espírito, e o versículo 20 é conclusivo. Ele diz, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Qual a intenção do apóstolo Paulo ao falar sobre isso? D.A. Carson, um grande teólogo, talvez um dos maiores estudiosos hoje da palavra de Deus, em um dos seus livros sobre Espírito Santo, ele chama a atenção do paralelismo dos versos 4 a 6. Olha o que ele diz, os dons, carismata no grego, são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Você provavelmente, se buscar algum comentarista, vai ver que existem alguns comentaristas que pensam na Santíssima Trindade aqui, ao falar sobre a ação do Espírito, do Senhor, Jesus e de Deus. Mas muitos comentaristas vão discordar, dizendo que essa não é a intenção do apóstolo Paulo, como se ele fosse a separar a ação da Santíssima Trindade na manifestação do Espírito. Muito pelo contrário, a intenção de todo o capítulo é mostrar que assim como Deus é unido, Ele nos chama à unidade, e Ele usa o Espírito Santo para nos unir. Ele usa essa ação, esse ministério do Espírito Santo para trazer unidade. E quando nossa unidade no Espírito acontece, nós nos tornamos mais íntimos de Deus. Nós compreendemos e sentimos Deus mais dentro da nossa própria individualidade, da nossa experiência individual com Deus. Nós sentimos Deus manifestando, dando seus toques, manifestando sua graça na igreja, e sentimos o Espírito Santo capacitando a nossa vida para testemunhar sobre Ele no mundo. Portanto, é uma obra abrangente, e quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos faz pessoas melhores a cada dia. Quanto mais espiritual a nossa caminhada, mais nós vamos entender a vontade de Deus para a nossa vida, menos dúvidas teremos, mais nós vamos nos aceitar nessa caminhada, vamos perceber que, apesar das nossas imperfeições, estamos melhores a cada dia, à medida que lemos a palavra, à medida em que temos comunhão com os irmãos, à medida em que aprendemos mais do Senhor e sentimos mais o Senhor dirigindo a nossa vida. E nós nos sentimos também mais parte desse corpo chamado igreja, que o Senhor nos chamou para fazer parte, e percebemos a importância dela na nossa vida, porque aqui nós somos ministrados por Deus, mas também abençoamos outras pessoas. E é isso que o texto vai dizer, que o Espírito Santo nos une, mas também nos capacita na diversidade dos dons. E eu quero falar para você sobre a diferença entre dom e talento. Tem gente que confunde isso. Talento é algo natural. Todo ser humano tem um talento. Todo ser humano. Talento é algo que uma pessoa nasce. Tem gente que tem talento para música, tem gente que tem talento para as artes, para pintura, para escultura. Existem talentos diversos para escrever. Esses talentos são naturais, e ele se aprimora naturalmente, com o tempo, com técnicas.
Então, existem muitas pessoas no mundo que têm talento. Às vezes você vê uma pessoa com um talento da oratória, por exemplo, do ensino. E você imagina que essa pessoa tem um dom. Se ele não é um cristão, ele não tem um dom, ele tem um talento. Apenas o cristão é capacitado por Deus, abençoado por Deus, premiado por Deus com um dom, o dom espiritual. O que é o dom espiritual? O dom espiritual é uma capacitação especial do Espírito Santo sobre a vida dos cristãos, para que eles possam desempenhar um serviço para glorificar a Deus. Enquanto o talento leva o indivíduo que tem no mundo aí a ser reconhecido, o dom glorifica a Deus. Então você olha um grande compositor, um grande artista no meio secular, você diz assim, essa pessoa é fantástica. Você olha alguém que tem um dom espiritual e diz, como Deus é bom, como Deus é poderoso, como Deus é grandioso. Nós olhamos, por exemplo, para Pedro, o apóstolo, com o seu dom de liderança, e você diz, como Deus é maravilhoso, pegar um homem simples, um pescador, e transformar nele num grande líder. Isso é uma manifestação de dom, de dom. Então, quando nós olhamos para versículo 7, percebemos que a manifestação do Espírito, olha o que diz o versículo 7, é concedida a cada um, avisando um fim que é proveitoso. A pergunta é, o que é essa palavra fim proveitoso? Essa palavra aqui, no original grego, que foi escrito esse texto, vai aparecer em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 33, assim como em tantos outros textos, mas esse está mais próximo. Volta uma página aí que você vai encontrar. 1 Coríntios 10, 33. Paulo diz assim, 1 Coríntios 10, 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Essa palavra, meu próprio interesse, é a mesma palavra grega usada para fim proveitoso. Interesse proveitoso. Ou, em alguns textos, vantagem proveitoso. Todas as vezes que essa palavra grega aparece, ela está num contexto aonde o interesse é a capacitação espiritual do outro. Todas as vezes. Como se eu fizesse algo para abençoar outra vida. Quando nós olhamos esse texto, comparando esse texto de 1 Coríntios com Efésios, capítulo 4, nós entendemos qual é a intenção de Deus ao capacitar cristãos com o Espírito Santo. O que Deus gostaria que acontecesse quando Ele planejou que cada cristão individualmente tivesse um dom, uma capacitação especial. Então, à luz de 1 Coríntios 12, se você pegar Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, você vai entender. Então, vamos lá para Efésios capítulo 4, para ver como é interessante o paralelo entre esses dois textos. Efésios capítulo 4, Paulo, escrevendo àquela igreja, diz o seguinte, a partir do verso 1, Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamado. Então, existe uma vocação, fomos chamados para essa vocação. Como é que a gente anda de modo digno? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, sendo suporte, essa é a ideia. Esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Quando você pega esse texto de 1 Coríntios, esse texto de Efésios, o texto de Gálatas, capítulo 5, você vê que o fruto do Espírito Santo na nossa vida é exatamente longanimidade, mansidão, domínio próprio, ele continua. Há somente um corpo e um Espírito. Perceba, a mesma linguagem de 1 Coríntios. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele está falando isso aos irmãos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Está falando sobre Jesus Cristo. Aquele que desceu na morte é também o mesmo que subiu, ressurreição, acima de todos os céus, para encher todas as coisas, glorificação. E Ele mesmo concedeu, nosso Deus, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não é uma decisão humana,
Não é você que resolve o dom que você vai ter. Não é uma coisa que você diz, eu quero ter tal dom. É Deus quem dá, deliberadamente, segundo a vontade dEle, o propósito dEle. E ele continua, versículo 12. Qual é o propósito dos dons? Olha o que diz o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, os apóstolos, profetas, pastores e mestres têm a função de aperfeiçoar, ensinar a palavra de Deus aos santos. Quem são os santos? Os membros da igreja. Para quê? Para o desempenho do seu serviço, para que esses santos possam testemunhar aí fora, através dos seus dons, sobre Jesus Cristo. Para, versículo 12 ainda, a edificação do corpo de Cristo. O objetivo é que a igreja seja edificada, que a igreja cresça na unidade e na diversidade. O objetivo não é que uma pessoa se torne o mais santo de todos, o mais brilhante, né, de todos aqueles que possuem dons. Esta não é a intenção. Você vai entender daqui a pouco onde eu quero chegar. Então, vamos adiante, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Como é que a gente vai chegar na unidade da fé e do pleno conhecimento? De quem? Do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha aí agora o aviso, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Por quê? Olha o perigo, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A Bíblia é clara. Cuidado, existem pessoas aí articulando, montando estratégias para enganar o povo de Deus, usando a palavra de Deus e revestida com uma falsa manifestação do Espírito. A Bíblia é clara com relação a isso. Portanto, volta lá para 1 Coríntios capítulo 12. Portanto, a manifestação do Espírito, versículo 7, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O fim proveitoso é a unidade da igreja, a glória de Cristo. Uma igreja unida, ela glorifica a Cristo. Uma igreja onde os cristãos sabem que eles têm capacitações espirituais dadas por Deus, diferentes, cada um tem um dom, e que vive o seu dom para glorificar a Cristo. Essa igreja faz diferença na sociedade. Ela não é desunida, ela não briga, ela não é uma igreja orgulhosa, ela não é uma igreja arrogante, ela é uma igreja humilde, ela é uma igreja missionária, ela é uma igreja que se importa com as pessoas. Isso é muito importante. Então o texto diz isso, e eu quero colocar ali no Data Show, uma tabela feita pelo D.A. Carson, depois a outra feita por mim. Está pequeno mesmo, e a intenção é essa mesmo. É para que você perceba a lista de dons no Novo Testamento. A lista de dons no Novo Testamento, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, está ali. Em 1 Coríntios 12, 8 a 11, aparece a seguinte lista, olha só: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, realização de milagres, profecia, discernimento dos espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, 28, apóstolos, profeta, mestres, os que realizam milagres, dons de curar, socorro, administração, os que falam variedade de línguas. Romanos 12, 6 a 8, profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança e misericórdia. Efésios 4, 11, apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres. 1 Pedro 4, 11, falar e servir. O que é que a gente percebe? Isso. Na lista dos dons, o que menos aparece, ou o que aparece por último, é exatamente línguas. E é exatamente hoje o que a gente mais percebe como confusão na igreja evangélica mundial. Mas quando você olha a lista de dons, você percebe lá, olha, palavra de sabedoria, conhecimento, apóstolo, profeta e mestre, profecia e ensino, apóstolos e profetas e falar, em primeiro lugar. Será que isso é por acaso? Quer ver outra coisa interessante? Na lista dos apóstolos, olha quem está por último. Judas Iscariotes. Observe que a lista não é por acaso. Mateus, Marcos e Lucas escrevem a lista onde Pedro é o primeiro e Judas é o último. Quando você volta para a lista dos dons, o último é quem? Exatamente o dom que mais se valoriza hoje em dia.
Volta lá para os apóstolos e você vê, olha que interessante, é Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu. Pedro, o André está aqui, está vendo? Olha, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu. Filipe e Bartolomeu estão sempre ali, ó, quinto e sexto, quinto e sexto, quinto e sexto. É muito interessante. Pode tirar. Então, quando nós olhamos, pode tirar o data show, obrigado. Entrou na hora certinha, perfeito. Maravilha. É muito interessante observar que aquilo que hoje é valorizado como carisma, como os carismáticos, é, na verdade, aquilo que é menos importante quando você estuda o Novo Testamento. Por que será? Pastor, o senhor está dando uma palavra presbiteriana. Estou, mas Paulo era presbiteriano, quer ver? Isso é brincadeira. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Meus colegas batistas falam que Paulo era batista. Eu falo, Paulo era presbiteriano. Aí chega o pessoal, amigos nossos da Assembleia de Deus, falam, não, ele era assembleiano. Eu falo, não, assembleiano não era. Somos pastores e reunimos muitas vezes para pensar a Bíblia junto, e é uma bênção isso. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Seguiu o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Procurai os dons. Você tem que pensar sobre isso, orar sobre isso. Qual é o seu dom? Mas, principalmente, que profetizeis. O equívoco aqui é interpretar profecia como visão futura. A palavra profetês no grego significa apenas, principalmente, que você deve proclamar a palavra de Deus revelada. Profetês é isso, proclamação da palavra de Deus revelada. A palavra grega, profetês, significa isso. Então, principalmente, anunciem a palavra de Deus. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando, que aparece, lista que aparece em 1 Timóteo. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Por isso que ele é o menor dos dons. Porque ele edifica apenas um indivíduo, na sua vida particular, na experiência que ele tem com Deus. Mas o que profetiza, versículo 4, edifica quem? A igreja. Para que os dons vêm? Para edificar a igreja, para manter unida a igreja, para manter uma igreja saudável, servindo ao Senhor. Portanto, quando nós oramos e pedimos a manifestação da graça de Deus sobre nossa vida, nós devemos sempre nos lembrar que o objetivo de Deus ao nos capacitar espiritualmente é manter uma igreja unida, que serve na diversidade dos dons, sem nenhuma busca por um estrelismo de manifestação espiritual. Porque só em pensar nisso, você já está pecando. Porque o dom quem dá é Deus. Então, tem um que tem um dom diferente do outro. Não existe na Escritura Sagrada um dom que seja compartilhado por todos os cristãos. Todo cristão tem que ter esse dom. Não existe esse ensino na Escritura. Não existe esse ensino na Escritura. O que nós precisamos é entender o chamado de Deus para servi-lo dessa forma. Augusto Nicodemos, escrevendo um livro chamado Culto Espiritual, ele diz que o objetivo de 1 Coríntios capítulo 12 pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, Deus não deseja que sejamos ignorantes quanto à natureza e o uso dos dons espirituais no culto. Segundo, o Espírito Santo não exalta nada, nem ninguém, nem a si próprio, além de Cristo. Porque a obra do Espírito Santo é exaltar a Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. E ele nos capacita com dons para exaltarmos a Cristo. Terceiro, quando o Espírito Santo, olha que afirmação séria, controla um cristão no culto, ele não fica fora de si, não perde o domínio próprio, nem os sentidos, como ocorre nas religiões pagãs dominadas por espíritos malignos. E isso acontecia no contexto da cidade de Corinto. E o apóstolo Paulo chama a atenção para isso. Cuidado com as manifestações demoníacas que alguns cristãos começam a querer imitar essas manifestações dentro de uma igreja. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo vai dizer
que o nosso culto tem que ser um culto em paz e não cheio de confusão, como é em toda a igreja dos santos. É maravilhoso quando você volta para a palavra do Senhor, ele diz assim, quando um fala na igreja, os outros ouçam a instrução da palavra. Isso é muito rico, muito especial. Ok, o que a gente leva para casa, né? A partir da experiência de Montano, lá no século II, até os dias de hoje. Nós já estamos aí com 2000 anos de cristianismo. O que a gente percebe em 2000 anos de cristianismo? Que o erro continua persistindo. A prática, o equívoco de muitos no caminho da espiritualidade se repete insistentemente, negando o que a Escritura ensina, optando por um caminho equivocado, com base nos seus próprios sentimentos. Ah, mas eu senti, eu me arrepiei todo. Como se testificasse experiência espiritual, o arrepio. Que arrepiar é fácil, a gente pode gelar esse ar-condicionado em questão de minutos, né? Mas a questão não é essa. Qual é o nosso desafio, meus irmãos? O que a gente deve levar para casa? Como igreja, perceber que o Espírito Santo nos deu essa bênção chamada dom. Temos dons diferentes, e todos para a glória de Deus. Somos pessoas capacitadas por Deus para usar esses dons para servir a comunidade. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a proclamação da palavra de Deus, o dom da liderança, o dom do ensino, o dom da contribuição. Eu já vi muita gente aí, equivocadamente, orando, Senhor, me dá o dom de visão, me dá o dom de revelação, mas eu nunca vi ninguém fazendo culto pelo dom da contribuição. Nunca vi. Oh, Senhor, né? Me dá o dom da contribuição para que eu possa sempre dar mais, ajudar mais. Você não vê. Mas existe o dom da misericórdia? Existe. E o Senhor opera milagres. E o Senhor realiza milagres. E Deus não mudou, Deus continua o mesmo. E segundo a graça dele, vemos ele realizando milagre atrás de milagre, ele tocando corações, ele curando pessoas, ele é um Deus maravilhoso, ninguém aqui está querendo algemar Deus. Mas nós temos que ter equilíbrio, para não irmos na correnteza dos ventos de doutrina que estão por aí. Recentemente, conversando com os colegas, eu disse, graças a Deus, na Igreja Presbiteriana da Gávea, nós não temos problemas doutrinários, graças a Deus. Graças a Deus. E um colega me perguntou, por quê? Eu falei, porque nós sempre ensinamos palavra de Deus. Cada professor, cada conselheiro dos departamentos, do departamento infantil, a todos os outros departamentos da igreja, nós nos preocupamos em pregar a palavra, uma palavra equilibrada. Então, o meu desafio para os irmãos é, oremos. Esse é o primeiro. Ore, busque, leia essa lista de dons e olhe para a sua própria vida. Perceba quais são os dons que o Senhor, né, derramou sobre sua vida. Como é que eu posso fazer isso? Esse é o próximo sermão. Como é que eu posso sentir isso? Lá na frente eu vou dizer, mas o primeiro desafio agora é ore. Ore. Mas não ore para ser glorificado através dos dons, porque isso já é pecado. Ore para glorificar a Deus através do serviço. Ore para edificar a casa do Senhor através do serviço, através do testemunho, através da sua vida. E quando você entrar na presença do Senhor com essa disposição, você vai perceber o quão íntimo você vai se tornar de Deus. E você vai ter a experiência de sentir Deus falando para você, esse é o caminho, andai por ele. E é muito bom quando você tem intimidade com o Espírito Santo. O dom de discernimento de espírito é muito interessante. O dom de discernimento de espírito é aquele em que você bate o olho numa coisa e diz assim, tem cara de crente, tem jeito de crente, tem forma de crente, mas é do diabo. Esse é o dom de discernimento de espírito. Esse é o dom de discernimento de espírito. Então nós estamos vivendo um mundo com muita carência de liderança. Eu quero dizer uma coisa, Deus te chamou para ser líder. Sabe qual é a liderança mais difícil? É liderar a você mesmo. Deus te chamou para ser esse líder. Lidere sua agenda debaixo da graça de Deus. Lidere sua agenda para glorificar a Deus. Lidere sua agenda em oração na presença do Senhor.
E você vai ver como é bom ter intimidade com o Espírito Santo. Aí sim você vai ter uma vida saudável. Física, financeiramente e também espiritualmente. Quando você trabalhar e perceber que a unidade da casa do Senhor, da obra do Senhor, tem muita participação sua para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe assim, que sejamos sempre produtivos espiritualmente. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos preocupamos com muitas coisas. Amanhã, segunda-feira, estaremos mais uma vez atarefados, preocupados com as coisas da casa, da família, do trabalho. Mas, Deus, que o Senhor encontre na nossa agenda o espaço da oração, da reflexão na Tua palavra, e do desejo de Te servir e produzir frutos para a glória do Senhor. Sermos pessoas produtivas espiritualmente. Ó Deus, e que assim, nessa intimidade com Teu Santo Espírito, possamos, ó Deus, nos alegrar ao perceber como é bom ser dirigido pela Tua palavra, que não deixa sombra de dúvidas nos nossos corações. Oramos pedindo, ó Deus, esse equilíbrio espiritual, esta alegria espiritual, esta firmeza espiritual na vida de cada família aqui representada, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.